Professor Dalon aí comentando o raciocínio lógico. Vou comentar para vocês algumas questões que caiu na prova do INSS agora nesse domingo. Eu escolhi aqui o caderno Alga, e esse caderno é onde nós vamos comentar umas questões. Eu quero que vocês estejam já na mão de vocês já esse caderno Alga, que é o caderno cargo 2 do técnico do Seguro Social. Então eu vou comentar o item 50. O item 50 foi exatamente tratando disso aqui, olha só. Ele colocou lá dizendo o seguinte: se A, B e C forem conjuntos quaisquer, veja que ele fala conjuntos quaisquer, tais que A, B está contido em C. Então, C barra A. O que é esse C barra A? Os alunos geralmente me perguntaram, mandaram e-mail e no WhatsApp perguntando o que é esse C barra A. Esse C barra A é exatamente C menos A. Então, ele é elementos que estão em C e que não estão no A. É a diferença de C menos A. É isso que significa. Inclusive, nós até comentamos isso em algumas revisões que nós fizemos. Bom, ele diz o seguinte, ele diz que esse conjunto C barra A, interceptando com A unida B, ele é igual à interseção do C com o B? Bem, nós temos aí, nesse caso, duas hipóteses. São duas hipóteses por quê? Porque ele fala que o A e o B está contido no C. Então, primeira hipótese, eu tenho o conjunto C e tenho o A, tenho o B. Ou seja, o A e B está contido no C. Outra hipótese nós teremos. Eu tenho o A, eu tenho o B. Ou seja, eu coloquei duas hipóteses aqui, né? Nós poderíamos ter mais outra hipótese, que seria o quê? O A dentro do B, ou o B dentro do C. Então, tem outras hipóteses que podem ser mencionadas. Mas essas duas já é o suficiente para a gente fazer a análise. Olha só. Primeiro ponto, ele diz que C barra A interceptando com A unida B. Interceptação. Então, a gente vai riscar o C barra A na horizontal e vai riscar o A unida B na vertical. Aonde houver a cerquilha, a interseção, quer dizer que é onde está havendo esse conjunto aqui. Então, nós vamos ter o C barra A são elementos que estão no C e não estão no A. Elementos que estão no C e não estão no A. E o que é A unida B? A unida B, a gente vai colocar na vertical, é da ideia de soma A unida B. Então, nesse caso aqui, esse conjunto é apresentado exatamente por essa parte que está aqui cerquilhada. Seria esse conjunto representado. Se eu considerar agora ele como disjuntos, o A e o B, da mesma forma a gente faz elementos que estão no C e não estão no A. Elementos que estão no C e não estão no A. E agora eu vou colocar a união na vertical. Na vertical. Veja então que ele afirma que a parte que está riscada ou rachurada é exatamente essa parte aqui, né? Então, ele afirma que toda essa expressão ela é igual à interseção do C com B. Nesse caso aqui, a interseção do C com B seria o próprio B. Nesse caso, estaria errado. Mas, nesse caso, a interseção do C com B seria o próprio B. Então, estaria certo. Então, como não foi definido na questão como eram esses conjuntos, porque foi dito que eram conjuntos quaisquer, então nós vamos dizer que o item está errado. Não dá para definir isso aí. Bom, nós temos também um outro item, que é o item 47. Nós falamos isso, inclusive, na revisão aqui no dia. Ele diz que P, então, Q, então P. Então, ele diz o seguinte, é o item 47. Para quaisquer proposições P e Q com valores lógicos quaisquer, a condicional será sempre uma tautologia? Vamos, então, verificar. Tínhamos dito que nós vamos chamar a proposição de falsa. Vamos chamar ela de falsa e vamos verificar se vai haver contradição ou não. Se houver contradição, é porque a contradição é na falsidade. Então, vai ser tautologia. Bom, como é uma condicional simples e ela é falsa, quando a primeira for verdade
e a segunda for falsa. Bom, a segunda é outra condicional simples. Para ela ser falsa, é preciso que a primeira seja verdadeira e a segunda seja falsa. Note, então, que houve contradição aqui no valor lógico de P. Se houve contradição, então isto é uma tautologia. Mostrando, então, que o item 47 está correto. Bom, esse é o entendimento que eu tenho com respeito a esses dois itens que alguns alunos me perguntaram sobre ele. Outros itens que você poderia mencionar também é um item de porcentagem, o item 46, que só o detalhe, é um item mais elementar, onde ele fala que a alíquota de contribuição dos segurados, contribuinte individual e facultativo, será de 20% sobre o respectivo salário de contribuição. Considerando o artigo e a lei mencionada aí, acima reproduzido, julga o item seguinte. Aí o item fala o seguinte: se o valor da contribuição de um segurado contribuinte individual for superior a 700, então o salário de contribuição desse indivíduo é superior a 3.500. Bom, observe que se o salário de contribuição for superior a 700, então quer dizer que o salário de contribuição será superior a 3.500? Se você observar, 20% de 3.500 é exatamente os 700. 20% de 3.500 é exatamente 700. Então, 20% de um valor maior do que 3.500 vai dar um valor maior do que 700. Então, se a contribuição é maior do que 700, então o salário de contribuição também vai ser maior do que 3.500. Bom, e aí nós temos aí o item 46 como um item certo. Bom, então esse é o comentário que eu faço breve para vocês. Não esqueçam que nós teremos outro concurso, né? E talvez esse ano ou o início do próximo ano, do INSS. Você não pode deixar, não pode perder o foco, não pode ficar de molho. Não fique de molho, não fique na sua casa chorando, porque não vai adiantar nada, ouviu? Vai estudar, que é a melhor coisa que você tem que fazer. Então, um abraço para vocês e até a próxima.